Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Prefeitos e secretários de saúde de diversos municípios se reúnem hoje com o presidente Michel Temer e devem falar sobre a saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos. Essa notícia repercutiu durante todo o fim de semana. E quem traz mais detalhes sobre o assunto é a repórter Suane Guerreiro, ao vivo de Brasília. Bom dia, Suane. Olá, bom dia Marcelo, Luciano, bom dia a todos. Os representantes do Ministério da Saúde e do Transporte de Cuba afirmaram que o retorno dos profissionais cubanos começa no final desta semana e deve terminar em meados de dezembro. O acordo foi rompido porque o governo de Cuba não aceitou as condições impostas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para a continuidade do programa, que são a revalidação do diploma dos médicos cubanos e o recebimento integral do salário. Hoje, o governo brasileiro paga à Organização Pan-Americana de Saúde o valor integral do salário. A OPAS, que gerencia o contrato, repassa essa quantia ao governo cubano, que paga uma parte ao médico, cerca de 30%, e retém o restante. No final da semana passada, representantes da OPAS e do Ministério da Saúde se reuniram em Brasília para definir como seria a saída dos médicos. O Ministério aproveitou para anunciar que essa semana deve finalizar o edital de seleção de médicos para ocuparem as quase 8.500 vagas que serão deixadas pelos cubanos. A primeira chamada será prevista para ainda em novembro e a ida aos municípios será imediatamente. Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O programa Médicos pelo Brasil foi lançado agora há pouco no Palácio do Planalto. Com isso, o governo quer dar mais atenção à saúde primária no Sistema Único de Saúde. Luciana Colares, de Holanda, tem os detalhes. O novo programa continua tendo a mesma meta, que é de interiorização de médicos pelo país, especialmente nas regiões mais remotas e desassistidas. Pois é, você acaba de ver as mentiras de Michel Temer em 2018 e de Bolsonaro em 2019, logo que ambos, Temer e Bolsonaro, acabaram com o programa Mais Médicos, que se baseava unicamente em grande maioria, em médicos cubanos e de outros países também, de outras partes fora do Brasil, por uma simples razão que vai ficar muito clara neste programa. Veja que matéria do início do governo Bolsonaro diz que 100 cubanos, mais de 500 cidades em extrema pobreza ficam sem médicos. E isso você vê logo após a propaganda mentirosa de Bolsonaro na TV Brasil, dizendo que ele iria ampliar a situação de provimento de médicos em locais de extrema pobreza, aonde os médicos brasileiros não querem ir, não é? Então a matéria diz que cidades em situação de extrema pobreza estão entre as mais afetadas pela saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos. O levantamento considerou nessa condição locais em que 30% ou mais da população tem renda per capita de até R$ 77 por mês. Imaginem isso. Segundo estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios, 577 localidades em extrema pobreza têm apenas cubanos participantes do programa federal e estão desassistidas. O Bolsonaro criou um tal de programa Médicos pelo Brasil, que foi um rotundo fracasso, e essas regiões continuaram sem médico nenhum. Quase todas as regiões, essas cidades pobres ficam nas regiões Norte e Nordeste. Ao todo, elas perderão 1.348 profissionais. Os dados também mostram que 1.479 municípios somente possuíam médicos cubanos no programa, sendo que 80% dessas localidades eram de pequeno porte com menos de 20 mil habitantes. Mas não é só isso.
nas grandes cidades, os médicos também não querem ir, os médicos brasileiros não querem ir às periferias. E a grande maioria trabalha na iniciativa privada, fugindo do serviço público, porque na iniciativa privada eles trabalham em bons hospitais, podem residir nas ditas áreas nobres dessas grandes cidades. E o aumento do número de médicos no Brasil, isso se notou ao longo dos últimos 4 anos, não reduziu as desigualdades. Por quê? O governo Lula criou o programa de cotas para pessoas pobres e afrodescendentes nas universidades. Muito bem. Esse programa demorou, lógico, para frutificar, porque para formar um médico, no mínimo, você precisa ir de uns 10 anos. E dali para frente, não é? Porque alguns fazem especialização, vão para essa área, para aquela área. Então, pode demorar 1,5 décadas e facilmente para formar um médico. Então, esses médicos começaram a atuar praticamente quando o Brasil viu o golpe em Dilma Rousseff, quando Michel Temer e Jair Bolsonaro assumiram. Foi ali que houve uma grande chegada de médicos formados pelos governos do PT ao mercado. O problema é que esses médicos brasileiros, de forma geral, acabam não querendo ir para essas localidades. Então, o aumento do número de médicos não reduziu desigualdade no acesso à medicina, diz uma pesquisa da USP. A pesquisa Demografia Médica, lançada há alguns anos pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a AMB, Associação Médica Brasileira, mostra que, apesar do expressivo crescimento no número de médicos nos últimos anos no Brasil, permanece a desigualdade no acesso à medicina. Segundo o levantamento, em 2013 havia 357,5 mil médicos e em 2023 chegou-se a 562 mil, ou seja, um aumento de mais ou menos 50% na quantidade de médicos no país, que eles não chegaram nesse período à medicina por conta do Bolsonaro e do Temer. Eles chegaram por conta justamente das cotas para negros nas universidades e para as cotas sociais, que eram para pessoas pobres. Inclusive até São Paulo, que sempre resistiu a usar as cotas nas universidades, sobretudo as cotas para negros, acabou aderindo a esse programa devido à absurda elitização do ensino superior no Brasil. E aí as desigualdades seguem tanto na divisão regional quanto na atuação nas redes pública e privada. No norte, o índice é de 1,45 médicos a cada grupo de 1.000 habitantes. No nordeste, 1,93, enquanto no sudeste a proporção é de 3,39 médicos por 1.000 pessoas no sudeste. No Distrito Federal chega a 5,53 médicos a cada 1.000 habitantes. Então, uma desigualdade absurda. Você veja que no Sudeste, por exemplo, você tem o dobro de médicos do que você tem no Norte e quase o dobro do que tem no Nordeste. E essa pesquisa, inclusive, ela mostra que esses médicos brasileiros, eles rejeitam, na verdade eles rejeitam trabalhar em regiões muito pobres, em cidades muito pobres. Eram só os médicos cubanos que iam. Então aqui você vê uma matéria que diz que não é só dinheiro, porque os médicos pelo Brasil não querem ir para o interior. Esse jornal acabou dizendo o fato.
Salários melhores não são o principal motivo para atrair médicos a regiões mais pobres do Brasil. A conclusão é de um estudo realizado pelo Instituto de Estudos para a Política de Saúde. Mais do que dinheiro, para aumentar o número de médicos pelo Brasil, o que pesa na decisão são as políticas de ampliação em vagas de escola de medicina, regiões desassistidas e tal. Mas, na verdade, aqui, essa matéria, esse jornal é bolsonarista, essa matéria, ela confessa que o Mais Médicos foi um fracasso. Não é? Simplesmente, os médicos brasileiros não querem ir, pronto. A razão que eles dizem é muito diferente. Não é só dinheiro, não é só dinheiro, porque dinheiro já foi oferecido, inclusive, pelos governos do PT para os médicos irem, pelo Bolsonaro, pelo Temer, pelos governos do PT, mais dinheiro. Em vez de pagar 9 mil, pagavam 11 mil reais, passaram para 11 mil reais. Qual é o médico que vem de famílias elitistas, tal, que se forma em medicina, vai querer ir para um lugar distante, uma pequena cidade pobre, não é? Sem grandes shopping centers, sem teatros, sem cinemas, tal, por conta de 2 mil reais a mais. Então, claro que não é só por dinheiro, é porque as cidades são pequenas, são pobres e eles não querem viver lá. Simples assim. E aí, foi agora, com a saída do Bolsonaro, é estranho que o judiciário só tome essa medida depois que o Bolsonaro saiu. Por quê? Porque o Bolsonaro ia vetar, ele ia criar dificuldades e tal. E essa medida da justiça de mandar o governo recontratar médicos cubanos dá uma ajuda ao Lula, porque evita aquela pressão, aquela onda de críticas, inclusive dos médicos brasileiros, ao Lula. Então, há alguns dias, né, cerca de uns 10 dias, a Justiça determinou que o governo federal recontratasse médicos cubanos que participavam do Mais Médicos e que tiveram o programa interrompido em 2018 após Cuba encerrar o contrato no Brasil, depois que o Bolsonaro começou a fazer ameaças aos médicos cubanos e tal. Quer dizer, ele expulsa os médicos cubanos do Brasil e não põe nada no lugar, né? E com tudo isso, agora a situação começa a se normalizar. O Lula agora tem condições de recontratar os médicos sem sofrer uma grande gritaria, porque a justiça mandou, né? Isso é praticamente uma ajuda do judiciário ao Lula. E tem outra coisa, o Estadão, em tom de crítica, porque foi um dos que mais criticaram, ele diz: gestão Lula vai privilegiar brasileiros, mas manterá profissional sem diploma validado. Já era assim no programa Mais Médicos, lá de 2013. Então, lá em 2013, a Dilma Rousseff, logo após aquelas manifestações malucas, ela criou Mais Médicos para tentar, né, oferecer uma resposta tal aos manifestantes que acusavam o governo federal de fazer pouco. Imagina, quem se lembra tudo que existia no Brasil na época dos governos do PT, fica de queixo caído ao lembrar que aquelas manifestações acusavam os governos do PT de fazer pouco. Mas o fato é que 40%, veja só, médicos formados no exterior sem exame de revalidação ainda representam 40% dos mais de 8 mil profissionais que atuam no programa. E o Ministério estuda ofertar pós-graduação para atrair novos participantes. O Ministério da Saúde ampliará o programa Mais Médicos, privilegiando graduados em território nacional, como foi assim sempre no Mais Médicos, mas mantendo os profissionais formados no exterior sem diploma revalidado, que corresponderiam hoje a mais de 3 mil médicos. Na verdade, eram mais de 12 mil, havia o triplo de médicos estrangeiros, entre cubanos e médicos de outros países, para ir para cidades onde os médicos brasileiros não querem ir. Então, minha amiga, meu amigo, agora o Lula vai ter todas as condições, ele já está integrando os médicos cubanos e o acordo com Cuba ainda não foi refeito, né? O Lula espera um momento propício, vai ter que esperar, isso eu posso adiantar para você aqui,
O governo Lula vai ter que esperar para mostrar, olha, eu ofereci vagas com salário tal para os médicos brasileiros, dando privilégio para os médicos brasileiros nesse programa, mas não apareceu e não vai aparecer, como aconteceu em 2013, porque eles não querem ir. A verdade é essa. Só quem se dispõe aí são médicos estrangeiros e, sobretudo, os cubanos. E aí, realmente, o programa, o acordo com Cuba vai ser refeito, você pode escrever aí, mas o Lula já está mandando médicos estrangeiros, aonde, infelizmente, os médicos brasileiros não querem ir, e a classe médica vai chiar, vai espernear de novo, por uma simples razão, não é? Porque, na verdade, os altos salários que o setor privado e até o setor público pagam para médicos no Brasil são tão altos porque tem falta de médico. É assim, você quer comprar chuchu e está faltando chuchu, o preço do chuchu vai lá em cima. E a mesma coisa com os médicos no Brasil. Falta médico, o preço para ter médicos aumenta. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Um abraço para todo mundo.